Igor, o molinismo explica com mais coerência bíblica sobre a soberania de Deus e o livre-arbítrio humano? O molinismo é melhor que o calvinismo e o arminianismo? O molinismo é aquela ideia de que Deus ele tem um propósito imutável, tá? E ele tem propósitos, como é que diz? Permissivos, né? São propósitos, a vontade permissiva de Deus, né? Então, a vontade permissiva de Deus seria mais ou menos, né, o que se encaixa ao molinismo, que é a vontade permissiva e a vontade de Deus que não muda, né? Essa vontade de Deus que não muda, ela não muda na minha vida? Depende. Por exemplo, a vontade de Deus é de restaurar a terra. Querendo eu ou não, a terra vai ser restaurada. Eu posso fazer um escarcéu na minha vida, mas a vontade de Deus absoluta vai acontecer. Certo? Essa vontade absoluta vai acontecer. Deus vai restaurar a terra. E a vontade de Deus permissiva, né? Ele permite eu fazer as minhas escolhas. Então, o molinismo, ele vem, acho que é do século XVI isso daí, né? Para explicar isso que eu estou explicando. Só que ele vem trazer uma roupagem teológica para isso daí. Né? Uma roupagem teológica. Mas você veja bem, Jó capítulo 42 vai dizer isso. Antes eu te conhecia de te ouvir, mas hoje eu te conheço de ver. E bem sei que os seus propósitos nunca são frustrados. Essa é a vontade absoluta de Deus. O reino dele vai ser estabelecido na terra. Qual é a vontade permissiva? Né? Aquele que vencer, né? Ou seja, aquele que vencer, aquele que for fiel até o fim, né? Esse será salvo. Aí é Deus conduzindo a história da humanidade e permitindo também que o homem escreva a sua história. Entende? Então, não é um arminianismo, tudo é livre-arbítrio, mas também não é um calvinismo. Tudo Deus está no comando de todas as coisas 100%, não é nenhum nem outro. Então, de uma certa forma, essa doutrina acaba encaixando essas duas coisas. A vontade de Deus absoluta em determinados pontos e a vontade de Deus permissiva em determinados pontos. São nomenclaturas filosóficas e teológicas, né? A gente nem precisa disso para saber que Jesus vai voltar. A gente sabe disso, que Jesus vai voltar. E a gente nem precisa de estudar isso para saber que o homem pode perder a sua salvação. Né? Irmão, tem uma pessoa na minha família que diz que o livre-arbítrio quem deu foi Satanás. Eu falei que foi Deus quem deu. Quem deu foi Satanás. Como assim quem deu foi Satanás? Satanás tirou a vontade absoluta de Deus do homem, foi isso? Né? Ele roubou, usurpou isso. Deus criou o homem com a vontade absoluta de Deus. Aí Satanás foi lá e tirou isso do homem. Muito estranho, né? Essa autoridade toda, né? Muita autoridade, acho que até demais essa, né? Que o diabo tem, né? Que Deus cria o homem robô, praticamente assim, né? Um homem robô. Aí o diabo vai lá e dá para o homem a condição de amar a Deus voluntariamente. Caramba, hein? Que coisa, né? Que coisa. Deus cria o homem robô para amar a Deus obrigatoriamente. Aí o diabo vai lá, tira essa condição desse robô e dá ao robô um coração que ele escolhe amar a Deus. Caramba, hein? Que dedução que esse camarada teve. Porque o calvinismo é isso, né? Deus cria um homem robô. É um robô. Ele é obrigado a amar a Deus. Foi colocado um chip de amor, né? Nessa pessoa, um chip de amor.
Ele é da operadora Oi e não pode se converter para TIM, né? Porque Deus, o homem, se dependesse dele, poderia fazer uma portabilidade, né? Sair da Oi, né? E ir para TIM. Vamos colocar aqui, né? TIM não, para Claro, né? Claro, Deus é claridade, Deus é luz, né? Aí o cara sai da Oi e ele quer fazer uma portabilidade para TIM, só que não pode porque o chip dele é da Oi, né? O chip é da Oi e não pode mudar. Tá lá, ó, não pode mudar. Mas quem colocou esse chip da Oi no cara? Foi Deus, não foi o diabo que fez isso, foi Deus. Porque foi Deus que quis que ele não se tornasse o chip da Claro, né? Então tem o chip da Claro, tem o chip da Oi. Quem é da Claro não vai para Oi, quem é da Oi não vai para Claro. E foi Deus quem fez isso. Ou foi o diabo que fez isso? Foi o diabo que fez isso. Então, se o diabo ele tem o poder de dar o livre-arbítrio para o homem, para ele se converter ao diabo, muito mais Deus ele tem o poder de tirar o homem das trevas para trazer para a luz, né? Porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Se o diabo tem o poder de converter alguém para o lado dele, Deus tem muito mais para converter alguém do lado do diabo para ele. Claro. E, ironicamente, ainda dizem que, ao mesmo tempo, quem não ama a Deus é porque Deus endureceu para não poder crer. Para você ver até onde vai essa doutrina, né? Ou seja, o homem não tem culpa de nada. No final das contas, o homem é sempre inocente. O homem está lá inocente, coitado. O homem não tem culpa de nada. Qual é a culpa que o homem carrega? Nenhuma. Nenhuma culpa. Por que não carrega nenhuma culpa? Porque ele não está ali por causa dele. Ele está ali por causa de Deus que quis que ele ficasse daquele jeito. A culpa não é do homem. E outra, nem aquele que é vencedor, a culpa é dele também. Ou melhor, o mérito é dele também. Nem aquele que é vencedor, o mérito é dele. Por quê? Porque não é por causa dele. Foi Deus quem quis que ele vencesse. Então, nenhum merece louvor e nem outro merece vergonha. Porque, afinal de contas, nesse jogo de xadrez, quem deu as peças foi Deus, né? É ele jogando contra ele mesmo. É Deus jogando contra ele mesmo, né? Então, é ele que sabe quem vai vencer, quem não vai vencer, quem não joga, quem ganha, quem não ganha. Ele é que escolhe. Ele está ali jogando do outro lado também, está dizendo, olha, se eu jogar para cá, fulano não vai vencer. Ah, não quero que ele vença, não. Joga para essa casinha para cá. Pronto, derrubou o castelo, né? Deus jogando dos dois lados e você não tem poder para fazer nada, né? Nada, nada. Absolutamente nada. É justamente isso daí. Essa é a doutrina calvinista, tá? Onde Deus ele está praticamente condenando e salvando as pessoas ao seu bel prazer, né? Ao seu bel prazer. Agora, eu estou desconfiado que essa doutrina ela já tinha alguma raiz lá atrás. Você sabia disso? Eu estou desconfiado. Por quê? Veja bem, eu vou abrir aqui um texto para vocês. Isso aí é o texto de Justino Marte, tá vendo? Ó? Vamos ver o que Justino Marte ele coloca aqui. Ó. O homem é racional e livre. Entre nós, o príncipe dos maus demônios se chama serpente, Satanás, diabo caluniador. Como podeis ver, caso desejardes averiguar isso através de nossas escrituras, ele e todo o seu exército, juntamente com os homens que o seguem, será enviado ao fogo para ser castigado pela eternidade sem fim, coisa que foi de antemão ensinado por Cristo. Na verdade, a paciência que Deus mostra em não fazê-lo imediatamente tem como causa o seu amor pelo gênero humano, pois ele prevê que alguns se salvarão pela penitência, arrependimento, entre os quais alguns que talvez ainda não tenham nascido. No princípio, ele criou o gênero humano racional, capaz de escolher a verdade e praticar o bem, de modo que não existe homem que tenha desculpa diante de Deus, pois todos foram criados racionais e capazes de contemplar a verdade. Se alguém não crê que Deus se preocupe com essas coisas, ou terá que confessar com sofismas que não existe, ou existindo,
se compraza com a maldade e permaneça insensível como uma pedra. Virtude e vício seriam puros nomes e os homens considerariam as coisas como boas ou mais unicamente por sua opinião, o que é maior impiedade e iniquidade. Tá? Ou seja, se Deus olhasse para isso e visse a maldade do homem e não quisesse fazer nada com relação a isso, significa que Deus se compraz, ele é cúmplice da maldade. E ele quer que o homem permaneça insensível, como uma pedra. Né? É isso que ele está dizendo. Né? E aí, virtude e maldade, na verdade, são unicamente opiniões de homens e não valeriam nada. Por quê? Porque o que é a virtude e o que é a maldade? A virtude do homem bom nada mais é do que estar preso à vontade do Pai. E a maldade do homem iníquo nada mais é do que também estar preso à vontade do Pai. Eu não sou o que sou, eu sou o que sou por causa de Deus. Né? Eu não tenho vontade. Tudo que eu faço é Deus que faz em mim, quase que me manipulando ali. E o homem mau não faz por causa da sua maldade, ele faz porque alguém está manipulando. Então não existe coisa boa e coisa ruim. Afinal de contas, Deus é que está tomando conta e movendo as peças de tudo. Perfeito? Isso aí é um texto de Justino Marte, onde ele fala que o homem ele é racional e o homem ele é livre. Perfeito?